Olá amigos, meu nome é Pedro Citoi e Monique Marlene. na aula de hoje vamos continuar a fazer o estudo sobre as células vegetais. Agora vamos realizar uma experiência para observar as células no epitélio e polpa de tomate. Para isso, precisaremos saber qual é o material. Precisaremos de tomate, pinça, bisturi, agulhas de dissecação, lâminas, lamelas, papel de filtros, uma pipeta, água e um copo de pega. Precisaremos também de azul de metileno e eosina como corantes e para observar iremos usar o microscópio óptico. Como proceder? Bom, para proceder com a observação das células da polpa do tomate, em primeiro lugar, levamos o tomate, com a ajuda do bisturi, cortamos o tomate transversalmente. Levamos uma lâmina e, com a ajuda do bisturi, tiramos uma parte da polpa do tomate e colocamos no centro da lâmina, sem esquecer de colocar, com a ajuda do conta-gotas, de uma gota de água destilada. Cobrimos a nossa preparação com a ajuda de uma lamela e esmagamos e a nossa preparação já está pronta para ir ao microscópio. Levamos a preparação ao microscópio e prendemos a nossa preparação com a ajuda das pinças e ligamos a luz do microscópio. Agora vamos observar as nossas experiências com a objetiva de menor ampliação. Com a ajuda do parafuso macrométrico, ajustamos a imagem a observar de modo que ela seja visível. E o parafuso micrométrico aumenta a sua nitidez. Para a nossa observação, podemos comutar o revólver de modo que possamos aumentar o poder de ampliação. É importante recordar que, sempre que comutarmos o revólver, de modo a alterarmos a nossa objetiva, temos que ajustar a nossa imagem com a ajuda dos dois parafusos. Ao observar, é importante usar apenas um olho, de modo que a outra mão esteja livre para poder fazer o desenho do que se está a observar. As células da polpa do tomate são circulares e se encontram soltas. Sendo assim, podemos concluir que na polpa do tomate as células são esféricas, possuem tamanhos variados e se encontram soltas uma da outra. Agora coloque uma gota de azul de metileno numa das margens da lamela. E na margem superior, coloque o papel de filtro para que enxugue a água e seja substituído por corante. É importante sempre enxugar a água de modo que a preparação tenha a menor quantidade de água possível, para que ela não transborde para a platina do microscópio. Podemos levar a nossa preparação de volta ao microscópio para poder observar. Com a adição
do azul do metileno, é possível observar novas estruturas que antes da adição não era possível. Por exemplo, é possível agora observar o núcleo no interior de cada célula. Caso a observação não seja nitidamente visível, pode-se aumentar, sempre que necessário, a ampliação da imagem. Basta para isso alterar ou comutar o revólver de modo que se coloque a objetiva que permita uma boa observação. Em relação às células da polpa do tomate, acabamos de observar que, quando adicionamos o corante, aparecem novas estruturas que antes não era possível observar, usando como meio de montagem apenas a água. Agora vamos observar as células do epitélio do tomate. Para proceder com a observação das células do epitélio do tomate, levamos a lâmina com a ajuda do conta-gota, usando como meio de montagem a água, colocamos no centro da lâmina uma gota de água e, com a ajuda do bisturi, retiramos uma película do tomate e procedemos à sua raspagem, podendo usar uma outra lâmina diferente daquela que vamos usar para a observação. É importante retirar essa camada de células da polpa, de modo a separá-las das células da epiderme, e podemos colocar a nossa película na lâmina. Com a ajuda de uma lamela, cobrimos a nossa observação e está pronta para ser observada ao microscópio. Retiramos a observação anterior, colocamos a nova observação, sempre começando com a objetiva de menor ampliação, para permitir uma observação clara. Regulamos com a ajuda do parafuso macrométrico para permitir uma boa observação. Com a ajuda de um lápis e um bloco de notas ou um papel, fazemos o desenho daquilo que nós conseguimos observar. Podemos dizer que as células do epitélio do tomate são relativamente pequenas quando comparadas com as da polpa e se encontram unidas ou justapostas. A sua forma é poliédrica, uma vez que apresentam muitos ângulos. Agora diga-me, qual é a diferença entre as células do epitélio do tomate e da polpa do tomate? Bom, de acordo com aquilo que nós podemos observar, as células do epitélio diferem com as da polpa pelo fato das primeiras serem pequenas e unidas, se encontram justapostas, enquanto que as células da polpa são maiores e se encontram desagregadas. Bom, agora me deixou com uma curiosidade. Acho que é o momento oportuno para poder satisfazer. Será que é isso que deixa com que o epitélio do tomate, mesmo que ferva com uma longa duração, ele não coza? De acordo com as observações que nós podemos fazer, podemos concluir que sim.
O fato das células serem pequenas e unidas faz com que tenham maior quantidade de celulose em redor e, sabendo que a celulose não cose, como por exemplo a roupa que nós temos que é feita de algodão e algodão é 100% celulose, a nossa camisa, colocando numa panela fervendo, ela não cose se for de algodão. E isso pode nos levar a concluir que o epitélio do tomate, assim como o epitélio do feijão e de outros alimentos que contenham muitas células justapostas, não cose com facilidade. Mesmo que passe pelo intestino, não será digerido, podendo passar e ser eliminado em forma de fezes na forma que entrou. Apenas vai sofrer uma reformulação em termos de tamanho pela ação dos dentes durante a mastigação. Muito bem. Para a aula de hoje, observamos que as células da polpa do tomate são maiores em relação às células da epiderme e elas se encontram desagregadas, enquanto que as células do epitélio são menores e se encontram unidas ou justapostas. Terminamos por aqui a nossa aula de observação das células do epitélio e da polpa do tomate. Adeus.